Eu tenho que me cuidar para não falar bobagem toda vez que essa mulher me fala Ricone, não sei do que lá. Assim, ó, eu vou pedir permissão para vocês, porque assim, ó, eu tenho esse livro aqui, que é Rios de Oração, não sei se vocês já ouviram falar do Luiz Sérgio, são livros psicografados também, e ele é maravilhoso, ele vai muito na linha do Gabriel, mas ele tem, assim, uma imensidão de livros, assim, bastante, falando sobre vários assuntos, e eu disse assim, ó, peguei o livro, eu quero uma prece. Olha, veio uma tão bonita aqui, veio uma tão bonita, que é eu, que eu não estou inspirada, e eu precisava de uma prece para mim também. E aí veio essa aqui, então eu vou fazer para nós, vamos começar o nosso trabalho, nosso estudo com essa prece. Maria, Mãe amiga, abrigai em vossos iluminados e amigos braços aqueles que ainda se encontram endurecidos. Querida Mãe, perdoai a todos que ainda vos desconhecem como a força que ampara e refrigera os espíritos doentes e famintos de amor. Aqui estamos, Senhora, caminhando a cada momento sobre pântanos, espinheiros e outras dificuldades que se acumulam à nossa frente. Não nos deixeis cair no erro do medo e da preguiça. Levantai-nos, fazendo-nos conscientes de que este é o caminho do vosso Filho. Sabemos que neste dia que muito recebemos, vós também recebestes os filhos caídos e maltratados pelos quais esperastes há tanto tempo. Maria de Nazaré, recebei as nossas preces de agradecimento por tudo que o Pai nos oferece, através de Jesus e de vós, Mãe dos Espíritos doentes, e juntos a eles nós nos encontramos, louvando a felicidade de ter-vos como mãe. Obrigada, Senhora, e pedimos permissão para iniciarmos o nosso grupo de estudos no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Assim. Muito lindo, Paty. Bonita, né? Eu peguei o livro assim, eu peguei na prateleirinha que eu até quis dizer, eu quero uma prece. Ai, ai. Vamos lá, então. Então, nós vamos terminar o nosso capítulo. Tá, se a gente começar o outro, aí a gente vai indo. Mas vamos primeiro ler a Receita da Felicidade. Quem quer ler? Posso ler? É no Jesus no Lar. Jesus no Lar. Isso. Tu vai ler? Posso ler, então. Vai ler? Tá. Então tá, Deia. Manda ver, então. A Receita da Felicidade. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana, e clamando contra os dominadores de Roma, e contra os rabinos de Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou-se largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época. E depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo, para esse fim, que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado jubílio, se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que sinta-me credor.
em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-se-me e na melandicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia, e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia dói-me no coração. Creio que o sacarismo e a suspeita forem organizadas pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fiel quando dirigia contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando não se põe ao meu reencontro. Em razão de tudo isso, sentir-me venturoso aos meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo da boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedesse direito de experimentar livremente o meu gênero da felicidade, desde que me sinta aprovado pelo código do bem, no campo da minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo da perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo, esboçou-se na sala singela, em contido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos, muito límpidos, no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura, então, a alegria e a felicidade... O Gurias travou a ideia. Eu vou continuar. Travou. Tá? Uhum. Ali, ó. Tadeu, se você procura, então, a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros, como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Poxa, Amém. Amém. Mas, Gurias, existe a receita da felicidade? Incrível isso, né? Incrível isso. Hoje a gente estava aqui, eu estou na casa do meu amigo aqui em Gaivota, e a gente estava realmente falando sobre isso. E como que a gente responde às imperfeições do outro, né? Mas a gente não olha as nossas, né? É fato. Exatamente. Primeiro que a gente não olha as nossas, né, amiga? Nunca, e outra, nunca. A gente tem a grandeza de responder de uma forma melhor, ou a gente quer fazer igual ou pior ao que o outro fez. E o que a gente aprende a cada laçaço que a gente toma no lombo? A gente consegue aprender, ou a gente vai tomando laçaço a vida inteira e não aprende nada? A gente falava justamente sobre isso hoje de tarde, fiz um chimarrão e nós estávamos sentados ali falando. Muitos pensam assim, e a gente se inclui também, né? Porque mesmo às vezes a gente tomando laçaço e coisa, tem coisas que a gente deveria ver com outros olhos, mas não adianta, né? A gente não olha com outros olhos, a gente quer bater pé. E não é assim. Difícil, né, Gurias? É difícil. Difícil. A felicidade ali, né? Como é que é o título? Como é que diz? A receita. A receita. A receita da felicidade. A receita da felicidade é bem como ele diz no final, né?
se eu fizer para o outro aquilo que eu quero que faça para mim, já é uma grande coisa, né? E a gente não faz isso, né? A gente não faz. A gente tem que tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, que nem às vezes eu falo lá no meu trabalho, que às vezes vem algum aluno, alguma coisa, e eu digo assim, eu sempre me coloco, pode não parecer isso, mas eu sempre me coloco no lugar de vocês, porque eu preciso me colocar do lado de vocês para saber o que vocês estão sentindo, né? Mesmo que seja no campo profissional, alguma coisa assim, mas na vida toda da gente tem que ser assim, né? Exatamente. Tem empatia, né? É empatia, mas tu sabe que ideia? Empatia, eu ainda tenho um certo, eu ainda não é ranço dessa palavra, é quando as pessoas falam empatia, porque esses tempos eu ouvi, agora eu não me lembro onde que foi, mas eu disse assim, a empatia tu só pode ter quando tu passa pela mesma coisa que a pessoa passou. Aí tu sabe, tu poderá ter a empatia. O que, eu acho que é outra palavra que eu também não me vem na cabeça agora, que poderia ser utilizada no lugar da empatia, né? Mas é que a empatia sem atitude não tem valia nenhuma, né? Não tem valia. Não tem valia. Mas assim, ó, eu penso que a empatia é só se quando tu passa por aquilo, né? Tu só pode ter empatia naquele assunto. O que tu pode ter, não digo, não me vem a palavra na cabeça, mas seria algo assim como tu ter, eu vou voltar, é como se fosse uma empatia, mas não é empatia. Tu entender ou tu compreender a situação, não compreender também não entender, porque tu tem que entender a situação para poder passar por aquilo, né? Então, acho difícil as pessoas terem empatia. Você tem razão, um caso é nós, né, gurias, assim, a gente que está aqui unidas, que quem nos uniu foi a entrega de nossos filhos para Deus, né? Tipo assim, muita gente pode até tentar entender, pode, sei lá, né, mas nunca vai saber o que é, porque não viveu isso, não tem como. Não tem como. Isso, eu não sei se você... Oi, Ideia, pode falar. Às vezes, o que eu sinto é diferente do que tu sente, a Paty sente e a Marga sente, e a Karen. Cada um sente de um jeito também, né? Não vai ser a mesma coisa, não é o mesmo sentimento. Não, eu digo assim, ó, a dor, tu não pode medir dor, tu não pode comparar a dor, porque dor é dor, né? Saudade é saudade, por isso que eu entendo muitas situações, assim, das pessoas que ainda não têm o entendimento, né? E aceitação eu entendo, as pessoas podem ficar a vida inteira não aceitando, mas tu tem que entender, porque a gente não sabe se a gente poderia estar no lugar daquela pessoa, né? Então é bem complicado. Mas enfim, vamos lá. Então a gente parou lá nas instruções dos espíritos, orgulho e a humildade. Quem é que quer ler? Ninguém? Eu posso ler. Já que todo mundo ficou em silêncio, eu vou ler então. Eu estava com o microfone desligado. Aonde que nós estamos no livro dos Espíritos? Que eu estou bem. Tá, nós paramos aqui no Evangelho, perdão. Isso, nós paramos no capítulo 7. Aí agora a gente está lá nas instruções dos Espíritos, que é orgulho e a humildade. É bem no finalzinho. São os dois. Tá, já achei. Achou? Tá. Tu quer ler esse? Orgulho e humildade? Tá, mas começamos do início ou é lá para o final? Não, tu vai começar ali nas instruções dos espíritos, orgulho e aí a humildade. Foi ali que a gente parou. Tá, beleza. Tá. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos.
A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo. Ó, não porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxéssemos um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus para os mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira. Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem aos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares dos teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta? Bem eu sei, consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternamente? Jamais. Que dizes eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vá, utopia de supostos filósofos, se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo ou tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele, despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e a do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável ou infeliz como ele? Que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo envoltório perecível do teu espírito? Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo, lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, e que ela pode te atingir amanhã. Hoje, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, ó, não te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, quereis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis mais baixo do que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são uma mesma essência e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo. E não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura,
És mãe? Teus filhos sofrem, têm frio e fome. Vais curvada sob o peso da luz da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti quando és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera a hora, a felicidade ainda não é desse mundo. A felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, porque esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento, tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra? Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também? Ó, cala-te, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus. Se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo, neste mundo onde estarás perdida, aguardando sejais punida no outro. Alguém quer seguir? Pode tocar adiante. E vós, todos os que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vós dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob sua prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó, meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do tempo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse uma graça, essa graça, talvez o regenereis como outrora, vós o chamareis blasfemador, porque ele humilhará o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o fareis recomeçar o caminho da Gólgota. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes e abandonaste exemplos e preceitos. Cada um de vós, com suas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o bezerro de ouro que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvides mais da bondade de Deus.
quando delas vos dá tantas provas, viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós, senão uma grande família, que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem as palavras divinas que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho, senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, a caridade e a fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico da ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos, assim seja. Gurias, vamos parar um pouquinho. Lacordaire Constantina, 1863. Alguém vai seguir, por favor? Vamos parar um pouquinho agora para nós comentar um pouquinho essa parte aí. Porque é longo, né? Essa foi bem longa. Mas assim, humildade. Nossa, humildade, a gente é humilde. Não. A gente tem humildade. A gente tenta, né, gurias? Vamos combinar que a gente está tentando. Mas não é fácil. Não é nada fácil. E aí agora quando tem aquele trecho ali que fala sobre as pessoas de posses, de dinheiro, e isso naquela época, né, gurias? Ele falando aquela época, que as pessoas se acham mais e que talvez são melhores do que aquele pobre, não sei o quê. Vocês acham que hoje em dia ainda é assim? Muitas pessoas pensam assim? Claro que sim. A maioria. Eu acredito que sim. Hoje eu assistindo o Papo das 9 com o André Trigueiro, tinha uma pergunta bem sobre isso, entendeu? Que uma pessoa perguntava que, tipo assim, que uma pessoa rica, tipo, ela já sofreu em outras encarnações e agora ela veio com esse mérito de ser rica para ser feliz. E não, né? Isso não é. Isso não tem nada a ver. Não, Deus não fez todo mundo igual. Acho que cada um, né? Eu acho que aí nesse caso seria assim na outra vida. Vamos supor, na outra vida. Tu veio muito miserável, muito pobre. Assim, de passar fome, essas coisas. E nessa vida tu veio com abundância em dinheiro, na riqueza. Eu acho que aí tu tem que usar aquilo para ajudar os outros, né? Mas muitas pessoas pensam assim: mas eu lutei para ter tudo que eu tenho, por que eu vou dar para os outros, né? Porque às vezes a pessoa diz assim: eu estou fazendo a caridade, mas no seu íntimo ela está dando uma esmola. E não é uma caridade, porque a caridade, que nem eu digo, ela tem que ser frequente. Ela não pode ser momentânea. O que a gente mais vê agora, em época de Natal, Ano Novo, é que as pessoas fazem ceias e fazem não sei o que, e tarará, tarará. Eu estava olhando, eu não sei se vocês chegaram a ver, que a mãe é que gosta de ver o balanço geral, né? Mas ela gosta mais por causa do apresentador do que das notícias em si. E aí ainda bem. Ela adora, ela acha ele muito engraçado. E aí estava dando eles estavam, a Igreja Universal estava fazendo uma ceia foi no dia do Natal mesmo, estava fazendo uma ceia para doação das pessoas, não sei o quê, e o pastor, ele falou uma coisa muito interessante, ele disse assim: tem que ficar claro para as pessoas que a gente não faz isso aqui só nessa época. Aí ele apontou para um grupo que eu não sei como é que eu sei que é não sei o que da noite, que eles fazem todas as terças-feiras, que eles distribuem comida para as pessoas de rua. Ele diz assim: aquele sim é o trabalho. Aquilo ali a gente faz todos os dias, há mais de 20 anos, todas as terças-feiras, esse grupo,
as pessoas que participavam e participam agora, ele se mantém fiel àquilo ali. Ele se mantém sempre, independente de período ou não. Aí eu penso assim, e isso sim é a verdadeira caridade. Né? Porque a caridade, ela não, não só vai ter fome, porque assim, ó, todo mundo linka o nascimento de Jesus, né? No dia 25 de dezembro. Até esses tempos eu estava falando com uma amiga, ele disse, não, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, não tem nada que diga. Não sei também porque eu não pesquisei. Mas aí tu pensa assim, não é só naquele dia que tu tem que fazer caridade, não é só naquele período, tem que fazer sempre. Né? Eu penso assim. E se tu não vai conseguir levar adiante, então não adiante. Não. Fome, e todo dia a gente tem fome, não é só no Natal, né, que as pessoas têm fome. Não é só no inverno que as pessoas têm frio, né? Não, não é. E outra coisa, caridade também tem outras formas de fazer caridade, né? A gente com o agir da gente todos os dias, né? É que às vezes as pessoas pensam que a caridade, assim, às vezes tem pessoas que não conseguem contribuir financeiramente, né, Gurias? A gente sabe disso. Que assim, para que tu consiga sempre fazer aquela contribuição para ajudar. Mas pode fazer a caridade de várias formas, né? Escutando alguém, né? Fazendo o que a gente está fazendo assim, não estou dizendo que seja, né, uma total caridade, mas assim, o nosso grupo de estudo é uma evolução para nós, a gente está tentando se melhorar, mas também está tentando ajudar outras pessoas. Nosso bate-papo também é outro, para ajudar outras pessoas. Porque seria muito cômodo se a gente ficasse assim no nosso cantinho com as nossas cartas ali e tá tudo certo. E não é, né? A gente tem que passar adiante, porque tem mais gente precisando, né? Tem mais gente querendo. Mas voltando ali desse assunto dos pobres e dos ricos, eu também acho que existe muita coisa ainda no dia de hoje, que as pessoas pensam assim, eu sou melhor, tenho mais estudo, eu tenho preferência. Não é assim. Não é assim. Mas eu ainda acho que nós brasileiros a gente é muito caridoso, a gente é muito de estender a mão, né? Eu acho que isso é uma particularidade dos brasileiros, eu penso, né? A gente nunca deixa ninguém desamparado, pelo menos quando a gente sabe, né? Basta ver quando tem alguma coisa, até em qualquer lugar, na família, amigo, ou alguma coisa numa cidade, né? É ligeiro que o povo se ajuda, né? Tem muita malandragem, mas é ligeiro que o povo se ajuda, né? É que tem muitas pessoas também, né, Gurias, que pensam assim, ó, em fazer aquelas... Às vezes, quando teve essa enchente que teve aqui agora no Rio Grande do Sul, tempo atrás, e aí tu fica pensando assim, ó, será que aquilo que tu tá doando realmente vai chegar nas pessoas? Porque a gente sabe que o ser humano é mau. Assim, ó, é o tipo da coisa, vou dar um exemplo, tá? Não que isso tenha acontecido, mas vamos dar um exemplo assim, ó, tu vai doar roupas. Aí tu é aquela pessoa que tá lá separando, fazendo a separação de roupas. Aí tu enxerga assim, nossa, tem uma roupa bem novinha, eu vou deixar essa aqui. Vou separar essa aqui. Não, tu tem que passar adiante, né, meu bem? Porque tu ganhou aquela roupa, né? Tu tem que passar adiante para quem precisa, né? E aí é que tá. Será que, né, que as coisas vão adiante? Eu me lembro que quando teve também uma enchente alguns anos atrás, acho que uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, e eu e a Júlia, nós fomos trabalhar no Tesourinha aqui, que é o ginásio Tesourinha, que é onde estavam sendo abrigadas muitas pessoas ali de Guaíba, né, da ilha da... Como é que é o nome da ilha? Ilha da Pintada? Não é? Ilha da Pintada, né? Não sei se é a Ilha da Pintada, mas enfim. E a gente foi para lá ajudar. A gente foi ajudar a separar as coisas, separar as roupas, não sei o quê. E a gente vê as pessoas precisando de muitas roupas e tinham 2 caminhões parados, cheios de roupas. E aí tu pensava assim, tá, mas por que esses caminhões não arrancam daqui de uma vez? E aí tu fica pensando, para onde é que vai isso? Será que realmente vai para as pessoas que precisam? Mas também, ao mesmo tempo, aquilo que as gurias falaram, né? O povo brasileiro tem disso, acontece alguma coisa, sai todo mundo correndo, né? Mas uma coisa que eu sempre penso, Paty, assim, ó, apesar de que as pessoas vão fazer ou não, né, a gente fez a nossa parte. Sim, sim.
A gente não pode pensar em fazer, pensar que vai dar errado, né? A gente tem que, porque aí tu já passa com o negativismo, né? Tu já tá negando algo que tu possa fazer de bem. Tá, como é que se diz? Sendo o pé contra, né? Tu vai fazer o bem, mas mas eu acho que não vai dar certo, acho que não vai ser assim. Eu assim, me esforço constantemente nesse sentido para que eu possa mudar, porque isso aí é muito cultural, né? Eu não vou dar porque ele vai fazer tal coisa. Como assim? Tu vai sim, tu vai fazer a tua parte, né? E aí o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, o que a pessoa vai fazer com o leite, com a comida, né? Porque a gente não tem como acompanhar, né, Não. Paty? Eu também. A gente sempre tem aquela desconfiança, mas a gente cresceu ouvindo isso. Uhum. E traz isso com a gente, então é bem aquela coisa do quebrar as barreiras, quebrar o vício, quebrar o ciclo. Não é fácil. Que nem eu sempre digo assim, tem gente que diz assim, eu dei um negócio lá para fulano pegou e deu para ciclano, né? E não sei o que lá, eu digo, pô, se tu deu para a pessoa, não te pertence mais, é daquela pessoa, aquela pessoa pode dar para quem ela quiser, né? Isso mesmo. Tem uma coisa que a gente faz. Tem uma coisa que a gente faz aqui em casa, que é assim, ó, todas as roupas das crianças, né? A gente sempre dizia assim, vamos guardar as mais novinhas, as mais não sei o que, vamos vender no brechó, né? Porque eles compram e dá pra gente trocar, né? Vamos fazer troca. Tá, não sei o que. Aí um dia nós estávamos sentadas, né, conversando, tava eu e a mãe, mas isso já faz tempo já. Aí eu disse assim, mas olha só, Deus já nos deu tanto pra gente vestir, a gente tem o dinheiro, assim, não tô dizendo que é abundância, né, gurias, mas assim, até pra gente poder vestir as crianças aqui em casa, porque eu e a minha mãe, a gente é meio translocada, né, porque a gente vai lá e já quer comprar roupa pra eles, não sei o que, e já fica assim, bem louca, né. E aí eu disse assim, mas se a gente já recebeu tanto, né, se a gente pôde comprar, pôde pagar, por que a gente vai vender? Vamos doar para quem precisa, porque sempre eu tenho certeza que aquilo que a gente doar, a gente vai ter de volta. E graças a Deus tem sempre sim. Então a Júlia já vem vindo nesse caminho também. Ela disse, mãe, aí tem uma amiga nossa que compra as roupas, que ela quer comprar as roupas, porque ela leva para os hospitais. E aí nós tínhamos, acho que uns 3 pacotes de fralda enormes, uns pacotão assim de tamanho P. E aí eu disse, nós vamos te mandar esses pacotes. Não, mas eu vou pagar. Não, ninguém. Aí o Júlia disse, olha, se tu me mandar dinheiro, eu vou te mandar de volta. Não quero, é para ajudar as pessoas que precisam. Aí ela larga nos hospitais, que precisam. Se vai ser bem utilizado, se não, aí fica na consciência de cada um, né? Mas assim, a intenção é que agora hoje, esses dias, ontem ou antes de ontem, ela já estava separando mais roupa. Mãe, tem mais roupa para doação, que é das crianças que crescem tudo rápido. Então, isso é legal. Porque aí tu não pensa, né? Tu vai e faz. Mas também é outra coisa que diz ali nessa parte que a gente leu, gurias, que às vezes a gente fica pensando assim, como eu queria ser rico como aquela fulana, ou como aquele ciclano, não sei o quê. E aí eu penso muito nessas redes sociais, onde as pessoas postam só as coisas de felicidade, sou feliz, sou maravilhosa, sou linda, mas tu não sabe o que as pessoas passam internamente. Tu não sabe realmente se elas são aquela felicidade toda que elas postam ali, né? Aquilo não é, para mim, assim, para mim tudo aquilo é mentira. Que não tem. É só a gente... mas às vezes é só aquele segundo, quanto segundo é uma foto, né? Tá. Né? Né? As pessoas, eu acho que isso aqui nem... Agora eu tava pensando, olhando pra Karen, eu tava me lembrando que esses dias a gente foi num almoço lá da PUC, e aí nós começamos a dançar e disse, nós vamos ter que fazer um TikTok, nós as duas, né? Nós, as duas, talvez, nós somos mais nós nos divertir do que qualquer outra coisa, porque tem pessoas que fazem para ficar bonito, não sei o quê. Nós ia ser o arco da ridicularidade, mas a gente já tá trifeliz, né? A gente tá fazendo os outros rirem. E aí, então é isso que me preocupa, né? Porque às vezes a gente pensa assim, aquele fulano, eu queria ser que nem aquele fulano, mas tu não sabe por tantas coisas que as pessoas podem estar passando, né? De ruim. A gente não sabe. Então, vamos lá, meninas. Nós paramos no 12. Tá, quem quer continuar ali o ponto 12? Eu posso continuar. Se ninguém se habilita, eu continuo. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Homens,
Por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes. Sem muita benevolência, mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível, tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque, a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos do que toca o coração, por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais ao verdadeiro mérito na obscuridade? Apresenta-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto um homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem dos seus defeitos? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto vício em andrajos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixaste que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato, sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueceis que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quanto ao orgulho, chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão a que se emendam sobre os golpes de que quando lhes desfere no orgulho, para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então cheia a medida. Deus os abate completamente e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais altos hajam subido. Bem, né, gurias, aquela coisa, né? Quanto mais alto o tombo, maior é o tombo também, né? Quanto mais a escada, vamos dizer, maior é o tombo, né? Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mão dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmandi, 1862. Eita, foi mais ou menos isso que a gente falou, né, gurias? Não é muito diferente, né? Não é diferente. Mas aí eu fico pensando assim, a gente sempre vê falar assim, que todos serão. Tá, isso é uma opinião minha, tá? Que as pessoas, todos vão ser recebidos quando desencarnarem, serão recebidos da mesma forma. Mas ali ele diz um pouco diferente, né? Vocês não acham? Vocês não sei se vocês entenderam isso. Que vai. Eu acho. Aqui, ó.
Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Mas Deus não castiga ninguém. Eu não acredito no castigo, mas eu acredito assim que não, que tipo assim, ó, a pessoa vai ter que se, como é que eu vou te dizer? Botar o dedo na Vai ter moeda, isso, né? a pessoa vai ter que se reestruturar daquilo, né? Porque como que ela vai crescer se ela, sabe? Eu acredito no perdão, claro que acredito, mas eu acho assim, ó, tem que ter uma punição, né? Uma punição, ó, sei lá. Eu acho que não bem uma punição, porque pelo que todos os livros que eu já li, assim, sempre, e dos relatos de outros espíritos que estão lá, é que, na verdade, tu observa aquilo que tu fez quando tu estava aqui, né? Tu reveu os teus pontos que tu fez errado. E aí é bem aquilo, é a tua consciência falando, né? É a tua consciência que vai te responder. Não é outra pessoa que vai chegar para ti e vai dizer, tu fez isso de errado, tu tem que fazer, né? Tu vai ser julgado, vai ser castigado. Não. A gente mesmo vai enxergar o que fez de errado e vai entender que tem que resgatar aquilo da próxima vez, né? Vai ter que trabalhar aquilo na próxima vez. Bem que eu acho assim que Deus, quando a gente está perto de ir, acho que alguém lá de cima prepara os espíritos, né? Acho que dá a oportunidade da pessoa inconscientemente se fazer essa autoavaliação, sabe? Uma reflexão. Isso. Mas às vezes... Porque se a gente parar para pensar nos nossos que já foram, a gente tem alguma coisa assim, eu pelo menos tenho, não sei a Karen, né, e a Marga, mas eu acho que a gente tem, sabe, alguma coisa assim, a gente começa a pensar, né, tipo a Paty e a Lia, os meninos estavam no hospital já, quase sabendo eles mesmos, né, do que ia acontecer, então daí eles já foram direto para o céu, já perdoados de tudo. E eu acho que os nossos, assim, que foram de repente, acho que eles têm a oportunidade. Eu estava assistindo antes ali de começar o Bacelli, e ele estava meio que falando uma coisa dessa, né? Tipo assim, uma entrevista lá de 2020, uma palestra, perdão. E aí ele estava falando uma coisa mais ou menos assim, sabe? Tipo assim, aquelas pessoas bem idosas que estão lá, não querem mais comer, não querem mais isso, não querem... A pessoa já sabe, né? Já está ciente da situação. Eu acho que eles são, a gente é preparado lá de cima, né, porque a gente é aguardado, né, então se a gente é aguardado, alguém já está nos acolhendo, né. Sim. Ele fala muito sobre o orgulho, né, Gurias, que o quanto o orgulho, o quanto a gente deixa o orgulho falar mais alto, e daí realmente, se a gente não quebrar essa barreira do orgulho, a gente não vai conseguir se olhar nunca e dizer, eu tô errado, eu preciso mudar. Aí vem o que a Rosane fala, o que a Paty fala, da gente poder se olhar e dizer, não, essa atitude foi errada, eu fiz tal coisa errada. É que daí a gente traz o filme, aquele O Nosso Lar, né? Que ele não se via como um suicida, porque tudo que ele fazia, ele achava que era normal. Então, quando ele chega lá do outro lado, que ele começa a tomar consciência da realidade, é tudo muito diferente do que ele imaginava. Sim. Eu acho assim que preparação é isso. Eu acho que preparação é isso aqui que a gente está tendo, sabe? Tipo assim, ó, é preparação, porque assim, ó, se eu não fosse vocês, eu ainda tenho bastante raiva, sabe? E às vezes eu me pego com pensamentos muito horrorosos, sabe? Daí eu peço perdão para Deus, sabe? Porque eu não vou dizer, não, eu não tenho, vou fazer o quê, né? Hoje ainda me peguei com um pensamento muito horroroso, muito feio, sabe? E aí eu pedi perdão, Senhor, me perdoa, tá? Me ajuda a não ter esse sentimento, sabe? Porque a gente tem, né? Porque, como eu digo, a gente é egoísta. Aquilo que o Diego falou, não, então você vai para a praia e você não deixa teu filho ir antes lá e tal, né? Uma coisa assim. Então, tipo,
Então, a gente a recém estava lendo um negócio, vendo ali o outro falar, a gente tem que, então a gente não confia em Deus, né, que recolheu eles antes que nós, a gente não acredita, como é? Que tipo de fé é essa que a gente tem, né? Estamos trabalhando para ela ser melhor. E aí cai muito nisso que é muito importante, assim, tu ter a consciência da tua revolta, ter a consciência da tua angústia, do teu possível ódio, aquela coisa, mas ao mesmo tempo que tu tem essa revolta, tu tá trabalhando para melhorar ela, tu tá estudando para melhorar ela. É o que eu sempre digo, e esses dias eu estava falando, foi ontem, eu acho, eu disse assim, a gente se prepara muito bem para receber alguém que está nascendo, para viver aquela vida, mas a gente não se prepara para a morte, seja ela de um jovem, de uma pessoa de meia idade ou uma pessoa muito, muito velha, muito idosa. Então a gente não está preparado. Tanto é que a gente, assim, eu vi pelos relatos que às vezes tem pessoas que são idosas que teoricamente já deveriam pensar assim, bom, já estou no final da minha vida material, agora só me resta, né, esperar para que as coisas melhorem, né, que eu seja feliz realmente na minha verdadeira vida. E na verdade não, as pessoas são tão materialistas que elas não querem ir, até mesmo quando tem dinheiro, uma coisa, porque quem é que vai ficar com o meu dinheiro, quem é que vai ficar com o meu azar o teu que trabalha. Eu penso assim, azar o teu que trabalhou a vida inteira para ter dinheiro, agora os outros vão ficar brigando que tu não vai levar nada, né? Porque a gente não leva nada. E essa é a consciência. Ninguém leva nada. Por isso que a gente é pobre. A gente é pobre, a gente já tem e já gasta. É isso aí. Estamos felizes. É muito difícil, às vezes, a gente não ser pobre de espírito. É muito difícil, mas não é impossível. Não a gente vai conseguir. Vai. Eu tenho essa esperança e eu entendo quando a Rosane fala isso, porque eu, assim, demorei muito para acomodar alguns sentimentos dentro de mim. E eu digo acomodar, porque eles não passam. E ideias a gente sempre tem. Sim. Vontades a gente sempre tem. Mas a gente vem se trabalhando, e o importante é isso. Viu, amigas? É a gente tá aqui, a gente se trabalhando, e a gente saber que um dia é sempre diferente do outro. Né? É isso aí. Eu vou ler a última partezinha, então, gurias, que encerra nosso capítulo, que é a missão do homem inteligente na terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto este saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Se lá não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto,
não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. É isso, né, gurias? Deus dá inteligência, essa pessoa quer inteligência, dá inteligência, e ele fica só para o seu uso. Foi uma das coisas que a gente leu no Jesus no Lar. Não me lembro qual foi o capítulo, mas nós lemos isso. Que as pessoas, elas vêm com aquele propósito que Deus deu, né? Que Deus dá para nós, e ela não sabe utilizar. É a mesma coisa que, vamos dizer assim, ó, foi ontem, eu não me lembro que dia foi que eu pensei, mas eu pensei isso. Eu agradeci muito, assim, depois, não, foi na prece que a gente fez no final do bate-papo com a Marilene, que eu agradeci ao Dimas, a Clara, ao próprio Gabriel, Daniel, porque aí eu penso assim, né, tanta coisa aconteceu, tantas, vamos dizer assim, entre aspas, desgraças aconteceram, né, para que a gente chegasse aqui e visse que esse é o nosso propósito, né? É o propósito de aprender, mesmo com a dor, e de passar adiante os ensinamentos que a gente está tendo a cada dia, porque a cada dia um espírito retorna para o plano espiritual. E a cada dia alguém pode assistir as nossas conversas, cada dia alguém pode assistir o nosso bate-papo, que assim, a nosso grupo de estudo que é com leveza, não é pesado, a gente brinca, a gente ri, mas assim, a gente mostra para as pessoas que pode ser levado sim com leveza, sem ódio, sem rancor, mesmo que, como a Rô disse, a gente tenha momentos de raiva, e a gente tenha a humildade de pedir perdão para Deus daqueles pensamentos que a gente tem. Esse é o mais importante, a gente continuar. A gente já está aí, nós começamos em agosto, já estamos em dezembro, graças a Deus, e o nosso grupo está ali, ó, firme e forte. Pode ter 1, 2 ou 3 ou 4, mas nós estamos ali firme e forte. E vai continuar em 2024. Vai, com certeza vai continuar. Gurias, eu assim, ó, eu fui buscar lá na BR-101, que ela estava vindo de Santa Catarina, e daí não consegui entrar, mas é isso aí. Hoje a mãe disse assim, tu vai conseguir entrar, tá uma correria, ontem não teve luz, mas vocês são leais, hein? Eu disse, a gente é leal, insistente, de qualquer jeito, nem que eu entre no escuro, mas eu vou entrar sim. Bom ver vocês. Eu peguei, para variar mais uma vez, eu peguei o livro do Deus Jamais Separa, e aí já abri também o acaso. E aí li todo o capítulo, mas eu queria ler só um trechinho e já aproveitar para encerrar. Né? Não sei se alguém quer fazer a prece. Tem 1 minuto. Tá. Não, mas é bem rapidinho. Que fala sobre exatamente, mais ou menos isso que a gente está falando sobre o grupo de estudo, né? Mas é sobre um trecho, é do capítulo que fala sobre compromisso. E diz assim, ó, mas de qualquer forma fica clara a necessidade da instrução quanto ao futuro do espírito, fato que deve ser prioridade na existência de todos, pois quem está na Terra um dia vai estar do lado de cá. É importante raciocinar que os que chegam por aqui já deixaram os compromissos com a Terra e estão ingressando nos do plano no qual passam a residir. São companheiros que Jesus chama para a sua tarefa de amor maior, por isso chegam por aqui tão reconfortados que compreendem que estão seguindo o melhor caminho que a eternidade pode lhes oferecer. Um dia, essa lição será compreendida por todos e a desencarnação não terá caráter punitivo como hoje, mas será vista como uma premiação para aquele que parte. Existe vida e amor em toda parte, porque Deus está em tudo e se manifesta claramente no amor. Um dia, as lágrimas só servirão para clarear os olhos, pois os sentimentos serão demonstrados com um sorriso, pois é o que as almas terão por dentro. Somos eternos e seguimos na eternidade carregando na alma a família que nos aceitou por amor e felicidade. Minhas amigas, e aos amigos desencarnados que estão aqui nos acompanhando, pedimos permissão para o encerramento, mas antes de tudo, agradecemos a todos que possam vir assistir,
a todas nós que estamos aqui, a Karen que com a sua dificuldade está aqui, e desejar a todos um feliz 2024. Que 2024 seja de muito amor, de muita paz, de muita alegria, e que a gente possa, cada dia mais, sentir os nossos amados ao nosso lado. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada a todos. Que assim seja. Muito obrigada. Sim, é. Deixa eu parar de gravar, gurias, para aí. Vamos, peraí, antes de eu parar de gravar, deixa eu parar, peraí. Ai, meu Deus, agora eu não sei nem mais onde é que eu parei agora. Parar a gravação, sério. Não sei Vai fazer a foto? Vou fazer a foto e mandar um beijo para a Lia Mara, porque a gente sempre manda um beijo para a Rô, e aí a gente... Beijo, Lia. Beijo, Te amo, amore. E agora beijo, meninas. Peraí, não Saudade. sai. Jesus esteja com vocês à meia-noite da virada de ano, que é só mais uma meia-noite, tá? Não sai daí que eu vou tirar foto, só um minutinho. Todo mundo sorrindo, maravilhosas e lindas como somos. Deu. Agora sim eu vou parar de gravar. Peraí. Aqui, parar de gravar. Pronto.